Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latim América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Festival Conhecendo os ODS. Dessa vez, um painel repleto de mais informação para a gente aqui, conhecendo duas pessoas muito especiais, com universos diferentes, mas com certeza convergindo em algo muito comum. Quero agradecer imensamente a presença de Luiz Pitinin e também de Diana Mota, que já estão aqui conosco. Primeiro, eu vou apresentar o Luiz, tá bom? Um pouquinho da mini bio dele aqui, depois a Diana, e cada um vai transcorrer um tempo, e depois eu vou para uma outra pergunta com eles, tá bom? Vamos lá. Luiz, presidente da Aster Máquinas, nascido em um pequeno sítio no interior de São Paulo há 67 anos, Luiz Pitinin, engenheiro agrônomo, sempre teve a terra como sua grande paixão. Acredita que dela tudo se origina, crença reforçada ao longo de sua trajetória profissional de mais de 44 anos. Que legal, Luiz. Para Luiz, a educação é o único caminho para a transformação. Seus pais, apesar de origem simples, sempre trabalharam para educá-lo e transmitir a importância da força do trabalho, da honestidade e o poder que os sonhos têm de nos levar onde queremos, desde que batalhemos para sua realização. Até chegar à presidência da Aster Máquinas, que é um concessionário John Deere, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aliás, um grande abraço para Mato Grosso, tenho familiares aí. Fico muito feliz da gente sempre falar com vocês. Luiz trabalhou como garçom, auxiliar de serviços gerais, vendedor em armazém, representante técnico, gerente de produtos, gerente de vendas, entre outros, que foram fundamentais para a sua formação profissional. E isso é muito interessante, que essas vivências também possibilitaram a ele chegar à vida por vários ângulos e ter uma visão mais ampla do mundo e das necessidades específicas de cada elo do ecossistema, além de confirmar a relevância do agronegócio para o desenvolvimento socioeconômico. Guiado por seus valores e com forte desejo de fazer a diferença no mundo, implementou vários projetos que objetivavam o caminho para o desenvolvimento sustentável, tendo sempre a educação como veículo transformador que liberta e faz a humanidade crescer e evoluir. Fico muito feliz já de te apresentar, Luiz, já gostei só do começo aqui de te conhecer e a palavra é sua. Muito obrigada. Ok, eu quero agradecer, então, a possibilidade, a oportunidade de estar participando desse painel falando de paz, né? Meu nome é Luiz Piscinin, eu sou presidente da Aster Máquinas, que é uma concessionária John Deere, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sou engenheiro agrônomo e posso dizer que a minha relação com a terra é desde o meu nascimento. Uma vez que eu nasci num pequeno sítio no interior do estado de São Paulo, e a minha família, os meus avós, imigraram da Itália para o Brasil em 1900, 1890 e pouco, numa época em que na Itália não existia tanta paz, né? Era uma época onde a Itália estava trabalhando muito forte a industrialização do país, então faltava emprego. Então, a situação daquela época das famílias italianas era muito difícil. Então, meus avós imigraram para o interior de São Paulo, compraram um pequeno sítio, e foi ali que eu me criei, né? E o meu pai, diferente dos demais irmãos, ele sempre focou na educação dos filhos, né? Ele teve só 3 filhos, os meus tios tinham 10, 12 filhos, então era muito mais difícil educar a família toda, uma vez que era muito grande a família, e tinham que trabalhar na roça, né? Meu pai teve uma visão diferenciada, graças a Deus, e focou muito na formação dos 3 filhos. Então, eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho outro irmão que é engenheiro agrônomo e uma irmã que é diretora de escola, né? E eu trabalho no agro já tem praticamente quase 50 anos, 40, 45 anos que eu estou nesse trabalho focado no agro. E como é que, diferente da Diana,
Nós trabalhamos a paz, nós focamos muito nesse trabalho de contribuir com o produtor rural para alimentar o mundo, né? E ao longo desses 40, 45 anos, eu passei por várias funções ao longo da minha carreira, né? Comecei a trabalhar muito jovem, ainda com 9 anos de idade, naquela época, que podia trabalhar, né? Então, fui garçom, trabalhei como auxiliar de serviços gerais, vendedor em armazém de secos e molhados. Depois eu me formei como agrônomo, fiz vários estágios durante a faculdade, que me proporcionou conseguir um excelente emprego na época numa multinacional, onde eu trabalhei inicialmente como representante técnico no estado de São Paulo, depois norte e nordeste do Brasil, centro-oeste. Voltei para São Paulo, assumi função de gerente de produtos na área de marketing, depois assumi função de gerente de vendas em várias regiões, São Paulo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Depois assumi a função de diretor comercial, diretor administrativo e presidente da empresa, o que me proporcionou ter uma visão muito ampla e enxergar vários ângulos do negócio. E ter uma visão onde a gente sempre tem, e ouvindo a história dos meus avós que vieram da Itália, que é uma dificuldade muito grande, a produção de alimentos ela é fundamental para proporcionar a paz nas várias gerações, né? E eu falo isso porque a gente trabalha muito forte na empresa e a nossa visão, a nossa missão é essa, contribuir com o produtor rural para alimentar o mundo, porque é assim que a gente proporciona a paz mundial. O Brasil, há 50 anos atrás, ele importava alimento. Um risco é muito grande quando você depende da importação de alimento. Hoje, o Brasil, além de alimentar 230 milhões de pessoas, ele exporta alimento para alimentar mais 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, né? E essa contribuição do Brasil na produção de alimento para gerar essa paz é muito importante, né? E nós sempre trabalhamos focado na sustentabilidade, que é um dos valores da nossa empresa, né? Que esse, na minha visão, é o único caminho para fazer com que a empresa passe para as próximas gerações, tendo sempre essa mesma visão, os mesmos valores dos fundadores, né, que sou eu e os demais sócios da empresa, né? Então, essa empresa foi fundada em 97, né? E essa é a trajetória, essa é a diretriz que norteia toda a trajetória da empresa, né? O modelo de gestão está focado em sustentabilidade, né? Nós buscamos sempre entender as necessidades e as expectativas de todas as pessoas envolvidas com o nosso negócio, né? E trabalhamos sempre para promover o crescimento e o desenvolvimento social, a preservação dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações e sempre buscar aplicar as melhores práticas de governança na nossa empresa, fazendo com que a vida possa avançar. Esse é o propósito da empresa. E nós queremos que não só a vida nossa avance, mas a vida de todo o planeta, trabalhando forte na produção de alimentos e gerando essa paz e esse conforto para todas as gerações. Porque a gente sabe que um conflito ele começa quando falta comida, né? Faltou comida, você começa a ter problema em vários países do mundo, a gente vê isso acontecendo, né? A África, principalmente, é um problema muito sério lá. Então, a nossa decisão sempre foi trabalhar dessa forma e, para evoluir ainda mais, e para a gente poder contribuir com outras cadeias, não só com a nossa cadeia de valor, mas também procurar nos envolver com outras, ampliar um pouco mais esse trabalho da empresa, nós nos tornamos membro do Pacto Global da ONU e priorizamos algumas ODS que, na nossa visão, faz muito sentido, né? Então, por exemplo, uma das ODS que nós priorizamos que é a educação de qualidade,
que, além do alimento, a educação, ela contribui muito com a geração de paz, né? Então, nós trabalhamos há muitos anos focado no nosso negócio, né? Trabalhando com a educação de qualidade interna, com a nossa equipe, proporcionando treinamento, oportunidade de crescimento para toda a nossa equipe. Mas, a partir de agora, nós começamos a ampliar um pouco mais e abrir as porteiras da empresa para contribuir com pessoas de todo o Brasil. Então, por exemplo, nós temos uma meta de treinar 30 mil professores em educação ambiental no Brasil todo, disponibilizando uma plataforma para que esses professores possam ter mais conhecimento na área de educação ambiental, porque nós identificamos que esse é um assunto que não é muito discutido nas escolas, principalmente do ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, né? Além desses 30 mil professores, nós queremos formar 300 jovens profissionais na área técnica, que é uma área extremamente importante para o nosso negócio, que é a área técnica de manutenção de máquinas. Até 2030, queremos treinar 300 jovens, sendo 20% mulheres, que é muito importante, porque nós temos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul uma deficiência muito grande de contratação de mão de obra qualificada. Então, nós queremos trabalhar muito, muito forte para que a gente possa qualificar esses jovens e trazer para a empresa para poder prestar esse serviço. E, além disso, nós participamos, junto com mais 14 empresários do Mato Grosso, nós criamos um grupo que chama GENTE, Grupo Empresarial Mato Grosso em Evolução. Mato Grosso hoje é o 23º estado em termos de qualidade de educação. Aliás, era em 2020. Hoje já é o 19º, e nós começamos, em 2020, a desenvolver um planejamento estratégico para o estado do Mato Grosso, alinhado com o governo do estado. Esse planejamento estratégico começou a ser construído em 2020, implantamos em 2020, já começamos a evoluir, e nós queremos trazer o estado do Mato Grosso, do 23º colocado, para ficar entre os 3 melhores em qualidade de educação do Brasil, né? Isso também, na nossa visão, vai ajudar muito a preservar a paz, porque a gente sabe que, além da comida, a educação liberta, faz evoluir e voar muito mais alto. E quando você investe na educação, você melhora muito o quê? Segurança, você melhora muito saúde, com a pessoa mais educada se cuida mais, e você vai ter pessoas muito mais qualificadas para assumir funções dentro do mercado de trabalho, hoje que demanda muita oportunidade, mas não tem gente qualificada. Um outro ODS que nós priorizamos é o combate às alterações climáticas, uma vez que nós estamos no agro, né? Às vezes a gente vê muito comentário de que o agro não preserva. Totalmente errada essa informação. O agro preserva e muito, né? Hoje nós temos 63% das matas preservadas, né? E nós queremos fazer o quê? Contribuir com a redução em alguns casos, zerar a emissão de gases de efeito estufa, né? Colocando sempre 100% das nossas estruturas, fazendo uso de energia limpa. Envolvermos cada vez mais as comunidades em ações, trabalhando forte em vários locais onde nós estamos presentes. Nós estamos presentes em várias regiões, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, fazendo esse trabalho de orientação, incentivo e divulgação das melhores práticas de preservação e para combater essas alterações climáticas, que é muito importante para o país e para o mundo. E uma meta que eu acho que é a mais importante ODS, na minha visão, é a parcerias em prol dessas metas, que nós acreditamos que esse seja o principal objetivo para dar sustentabilidade às demais ações, né? Porque nós precisamos fazer o quê? Unir empresas, sociedade e o poder público, né, para que estejam extremamente alinhados e engajados em busca dos objetivos que melhorem a vida do coletivo.
porque não há como evoluir sozinho, não tem como a gente trabalhar isoladamente. Nós precisamos de união, né, de garra, determinação, para termos, de fato, um planeta muito mais sustentável e que promova essa paz extremamente importante para todos os países do mundo todo, né? Então, nós acreditamos fortemente que essas metas serão a nossa contribuição para a promoção da dignidade das pessoas, né? Promovendo saúde, justiça, segurança, desenvolvimento social e a paz, que é extremamente importante, porque sem comida e sem educação, eu tenho certeza absoluta que nós não teremos paz, né? A segurança alimentar, ela é fundamental para garantir a paz entre os povos. Eu lembro do meu avô dizendo, quando ele imigrou da Itália para o Brasil, que na época tinha muita gente passando fome na Itália. Foi por isso que eles se meteram num navio sem saber onde é que ia dar e desceram no Porto de Santos sem saber o que encontrar, porque lá estava faltando comida, não tinha segurança alimentar, né? Vieram para cá, fizeram esse trabalho e acabaram me incentivando a fazer agronomia, porque eu acabei nascendo no sítio, e até hoje a gente trabalha muito forte, focado em sustentabilidade, focado na contribuição de produção de alimento, para que a gente possa mitigar o risco de um país se envolver em conflitos, que também podem ser internos, né? Não é só mundial, pode ter conflito interno, que pessoas de uma mesma nação ou de uma sociedade podem deixar a paz de lado se a sua necessidade básica por alimento não for suprida, né? E o planeta, a gente sabe que está em crescente evolução, população aumentando, né? Nós atingimos agora 9 bilhões de pessoas no mundo todo e vai chegar, de repente, a 12 bilhões de pessoas no mundo todo. E o alimento vai se tornar cada vez mais escasso, né? Menos acessível para as pessoas mais pobres da população. E, para isso, nós estamos focando muito em quê? Trabalhando com novas tecnologias, inteligência artificial, profissionais qualificados, investindo nesses projetos que eu citei para vocês e contribuir para a melhoria da qualidade da educação, para que a gente possa contribuir com o produtor para que ele produza mais e melhor, preservando os recursos naturais, para que o ciclo da vida se renove a cada dia. E somente Maravilha. com a Deixa eu... educação nós podemos gerar essa riqueza. Que incrível, Luiz. Muito obrigada, viu, por isso. Eu vou dar sequência agora aqui com a Diana. Diana Mota, gente, ela é comunicadora, astróloga, cabalística e artista visual. Começou seu estudo espiritual no Kabbalah Center de Nova York, cidade que morou durante 4 anos para fazer uma pós-graduação na NYU, em Design e Tecnologia. De volta ao Brasil, Diana continuou seus estudos por aqui, onde trabalhou como intérprete e tradutora de cursos, palestras e livros de Kabbalah. Se formou como astróloga pela Escola International Academy of Kabbalistic Astrology. Também hoje ela atua como profissional na área e é colunista da Harper's Bazaar Brasil e na News Magazine de Chicago, nos Estados Unidos. Que legal, Diana. Diana é criadora de conteúdo digital, influencer espiritual pelo perfil do Instagram Dica_Astral. Já vou seguir. Você aí de casa também segue, hein? Pelo qual ela dá dicas espirituais e astrológicas semanalmente. Criadora do curso online, O Sentido da Vida, as respostas que você procura para atingir o seu propósito. Diana contribui para a evolução de muitas pessoas por meio do conhecimento da astrologia cabalística e da cabala. Ela atende também com leituras personalizadas de mapa astral e acompanhamento individual. Resultado de 14 anos de constante dedicação e comprometimento com o estudo da sabedoria milenar da Cabala. Diana, que honra, com certeza vai ser te ouvir, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Juliana, obrigada a todo mundo pela oportunidade de eu estar aqui junto com o Luiz, falando de um assunto tão importante, talvez o mais importante para a humanidade entender, talvez o objetivo final, né, que a gente chegue neste lugar de paz, cada pessoa encontre o seu lugar no mundo e não queira brigar um com o outro,
não queira competir um com o outro de uma forma negativa, entendendo que cada um tem o seu lugar, e assim encontrando a paz, não é? Eu acho que esse é um assunto de extrema importância, de extrema significância, e estou muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Vou falar um pouco sobre a minha história, né? Como que estou aqui, como cheguei até aqui, qual foi a minha jornada. Eu sempre fui uma pessoa que pensava ou achava que existia algo além do que a gente está vendo, né? Que existia talvez uma força aí maior que está tomando conta da gente, mas que a gente talvez não veja. A partir de situações e experiências que eu tive que me levaram, que confirmaram para mim que existe algo maior do que a gente está vendo e que não faz sentido nenhum, né? De fato, as pessoas, Deus proíba, mas assim, se matarem, brigarem, violência, tudo isso para mim eu nunca consegui entender como que a gente pode viver num mundo assim, que isso seja algo normal. Isso para mim nunca fez sentido e eu sempre busquei respostas, né? Entender o que está acontecendo aqui, né? Como que a gente pode viver num mundo onde as pessoas se matam, se odeiam, a violência, enfim. E procurei várias vertentes espirituais que respondessem essas perguntas. Eu já estudei muita coisa. Já fiz meditação, yoga, budismo, taoísmo, enfim, sempre gostei muito de filosofia, sempre estudei muitas vertentes, né, espirituais, mas, na verdade, nunca, de fato, nenhuma dessas vertentes fechou para mim o ciclo e me respondeu todas as perguntas que eu tinha, até eu chegar à Cabala. Quando eu fui morar em Nova York, fui fazer um mestrado lá de design e tecnologia, eu acabei encontrando o Kabbalah Center, que é um lugar onde eu estudo, que é a Cabala, né? Vou dar só um resuminho aqui rápido. A Cabala é uma sabedoria espiritual, na verdade é uma tecnologia que nos explica as regras espirituais que se aplicam no mundo físico todo dia, toda hora, a partir do entendimento da criação do universo, tá? Do DNA da criação do universo, que pode parecer uma coisa super espiritual, super, né, tipo, sei lá, meio hippie, nada contra os hippies, adoro os hippies, mas parece uma coisa muito fora de prática, mas na verdade não é. Porque tudo que a Kabbalah explica, os cientistas hoje comprovam, como, por exemplo, a teoria do Big Bang, né? Como o mundo foi criado. Como a Kabbalah explica 3.400 anos atrás, é exatamente o que a ciência fala hoje, tirando todas as outras centenas de outras teorias que a Kabbalah explica já há 3.400 anos atrás, que hoje a ciência comprova. Ou seja, é uma tecnologia espiritual que explica como que as coisas funcionam no mundo físico. Por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui como humanidade e como faz para a gente chegar na correção final, que é a paz, que é o fim do caos, da dor e sofrimento do mundo. Quando eu pisei o pé lá no Kabbalah Center, fiz a primeira aula, para mim, eu falei, é isso. Isso, para mim, responde todas as perguntas, faz todo o sentido, e eu entendi muita coisa. Então, já fazem 14 anos que eu estudo a Kabbalah e nunca parei desde que eu comecei. E aí eu fui evoluindo nisso, né? Eu comecei, depois que eu voltei para o Brasil, eu traduzi as aulas aqui, eu traduzi livros, traduzi palestras, e comecei eu mesma eu sempre estudei muito, né? Assim, porque eu fiquei realmente obcecada com a grandeza dessa sabedoria, que, ao meu entender, e todo mundo que estuda também sabe que é o jeito que a humanidade vai chegar nessa paz final. E eu acho que o Luiz é uma pessoa que talvez não, tenho quase certeza, e sem querer limitá-lo, mas eu acho que ele entendeu o propósito que ele tem aqui, e a função de cada ser humano é entender o propósito que tem aqui, como agregar, né, e agregar valor no mundo e contribuir com seus talentos, com seus dons. E cada pessoa tem que entender isso, porque é dessa forma que individualmente cada pessoa vai encontrar o seu lugar, vai encontrar sua própria paz e encontrar uma paz, né? E cada um vai encontrar sua paz e vai existir a paz mundial. Só que para isso, cada pessoa tem que entender qual que é o seu propósito. E dentro da Cabala existe uma técnica, né, que é um dos métodos da gente aplicar essa sabedoria, que é a astrologia. E aí eu me formei também em astrologia cabalística, que é para entender mais individualmente para cada pessoa como que isso se aplica na vida dela, ou seja, o que ela veio fazer aqui, qual o propósito dela. Como eu falei, eu acho que o Luiz entendeu qual é o propósito dele, e que é, na verdade, uma bênção, né? Ele entender que o propósito dele está relacionado com muitas pessoas, e ele agrega demais para as pessoas, e cada pessoa tem que entender qual que é isso dentro dela. Só que existem várias forças que entram no meio
da função, do propósito de cada um e tenta desviar as pessoas para elas entenderem qual é o propósito delas. E o meu trabalho como astróloga cabalística e como, né, passar o conteúdo espiritual através das minhas redes sociais, né? Eu tenho uma rede social que se chama Dica Astral, onde eu passo dicas astrológicas e espirituais para as pessoas, e dessa forma eu trago consciência para as pessoas, para elas entenderem, né, que existe algo muito maior do que o egoísmo, tá? Que uma das forças que separa a gente do nosso propósito, que separa a humanidade desta função final de encontrar a paz, é o ego, né? Então a sabedoria da Cabala, ela nos explica o que é o ego, qual é a função do ego, como o ego te limita e qual que é o teu ego, seu próprio ego, e através de eu fazer esse acompanhamento individual, a leitura do mapa astral das pessoas, individual, que é um serviço que eu presto, a pessoa entende isso dentro dela, o que está limitando ela, qual que é o propósito dela, o que ela veio transformar e como ela veio contribuir para o mundo. Então, esse é um trabalho que eu faço individual, e tem também, né, o meu trabalho que eu faço através das redes sociais, né, principalmente do Instagram, da minha conta Dica Astral, onde eu sempre passo dicas para as pessoas entenderem como que elas são influenciadas pelo que está acontecendo no céu, e para elas identificarem dentro delas, porque sempre é uma luta entre o desejo de receber para si próprio, que é o ego, e a tua alma, que é o teu desejo de compartilhar, né? Isso é uma cabala, o instrumento da cabala mais básico que a gente veio entender aqui como seres humanos, que a gente veio transformar, tá? O desejo de receber para si próprio para o desejo de receber para compartilhar, que é algo que o Luiz faz, né? O Luiz entendeu, graças a Deus, acho que é uma pessoa iluminada, talvez ele tenha passado por várias experiências e várias lições de vida que fizeram ele entender isso, que ele veio aqui contribuir com o mundo, ou seja, compartilhar, e cada pessoa tem a sua própria forma de compartilhar, e o meu trabalho é que a pessoa entenda qual que é o próprio trabalho dela e o que está limitando ela de chegar nesse lugar. Então, é isso. Desde que eu comecei há 14 anos a estudar a Cabala, eu nunca parei e entendi que esse é a forma que os seres humanos, que a humanidade vai encontrar a paz, a partir do entendimento espiritual do porquê que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, qual é a função de cada pessoa aqui, e que é muito sobre consciência, que é a gente acreditar que de fato somos um, né? Mas que isso tem uma base, né? Tem uma base, tem um sentido, tem um porquê, e o estudo da Cabala nos ensina o porquê. Da onde que veio isso? Por que a gente está separado? Porque parece que a gente está separado, mas na verdade somos um. E é um conceito espiritual, que vem, né? Como eu falei, do entendimento do Big Bang, né? Onde a gente parece que foi... Parece não, que existiu essa explosão e a gente foi criado aqui um mundo físico com uma ilusão da separação entre nós, mas que na verdade somos um e cada um contribui de uma forma diferente para um bem geral. Tá? Então, a minha função como astróloga cabalística e como influencer digital, também acho importante falar sobre isso. Eu acho que as redes sociais hoje elas são super importantes e elas agregam muito na vida das pessoas. Muita coisa é fútil, né? A gente vê essas né, celebridades de internet hoje falando, sei lá, sobre viagem, sobre beleza, que são coisas maravilhosas. A beleza é maravilhosa, cuidar de si também é muito importante, mas eu acho, no meu ponto de vista, que falta um pouco de conteúdo, né? Mas legal, sim, legal. Você fica fazendo maquiagem sempre, vai ficar comprando bolsa sempre, que, tipo, legal. Eu acho interessante a moda, adoro beleza, eu acho incrível. Mas qual é a função? Né? Como isso vai mudar o mundo? Eu me pergunto. E aí eu me ponho nesse lugar como, né, criei este nome para mim, como influenciador espiritual nas redes sociais, né, como existem várias influencers, né, que falam sobre comportamento, que falam sobre moda, falam sobre outras coisas. A minha função nas redes sociais é compartilhar e agregar com a espiritualidade. Para que, de fato, isso se leve e se dê num resultado positivo para todo mundo. Porque, como eu falei, essa força do ego, né, que é um dos pilares que a Cabala nos ensina, que esse ego existe, e esse ego é o quê? Eu pensar só em mim mesmo, né? Eu querer receber tudo para mim e achar que todo mundo está contra mim, eu querer competir com outras pessoas, e aí não vem a paz, né? Aí você fica querendo brigar com outras pessoas. Então, entender que o ego está sempre em jogo e nossa função como seres espirituais é sempre identificar onde está esse ego, conseguir transformar esse ego e entender onde está a nossa alma, que é o nosso desejo de compartilhar, e a gente conseguir contribuir com os nossos dons, com os nossos talentos para um mundo melhor, que não vai ajudar só o mundo, vai ajudar você e vai ajudar todo mundo. Então, minha função como uma influencer espiritual nas redes sociais é passar essa consciência para as pessoas e para que elas possam usar isso tanto na vida delas pessoal, quanto de uma forma mais genérica, mais abrangente,
para outras pessoas também. Que interessante, né? A gente fala aqui de dois mundos que são tão diferentes, de certa maneira, a dizer, mas tão parecidos, porque com o objetivo sustentável em comum, trazendo essa verdade que a gente tanto nos inspira, né? Inspira. Conhecer essas pessoas é de uma forma muito inspiradora. O que eu quero passar agora para vocês dois? Eu quero a visão de vocês na questão da paz mesmo, para 2023. Porque cada um trazendo aqui os seus projetos, as suas questões, mas o que para vocês realmente vai permear 2023, por favor? Então, a gente tem como propósito, né? Qual que é o propósito da empresa? Nós trabalhamos para que a vida possa avançar, não só a vida das pessoas que trabalham na empresa, mas a vida de toda a humanidade. E focado nesse propósito, que é trabalhar para que a vida possa avançar, contribuir com o produtor rural para a alimentação do mundo, que é a nossa missão como empresa. Trabalhando muito fortemente a qualidade de educação e a preservação ambiental, que é extremamente importante, principalmente para o agro. E a gente percebe muito claramente isso, que o produtor rural ele é consciente de que é muito importante fazer essa preservação ambiental para que ele possa continuar produzindo cada vez mais e melhor. Os próximos anos, a gente continua acelerando, a Aster não parou de acelerar, nós estamos trabalhando com vários projetos, principalmente na área de tecnologia, visando a melhoria da qualidade dos treinamentos, disponibilizar, inclusive, mais oportunidade de treinamentos para os operadores de máquina, para os técnicos dos nossos clientes, para que ele possa ter acesso a novas tecnologias. Nós estamos trabalhando muito fortemente a qualidade das informações da empresa, por meio de cientistas de dados, podendo juntar essas informações para gerar conhecimento para os nossos clientes e também para a empresa, dando mais agilidade nas nossas operações, né, que é extremamente importante a gente fazer esse trabalho, porque com isso a gente vai conseguir ter um resultado muito melhor do nosso negócio e levar para o nosso cliente, o produtor rural, uma experiência muito mais interessante com a Aster Máquinas. Então, a gente continua investindo, continuamos trabalhando muito forte na área de desenvolvimento de pessoas, interno e externo, como eu já disse. Eu acho que 2023 é um ano que promete, a população continua crescendo, a gente vê que outros países que hoje têm dificuldade de se alimentarem, né? A gente vê outros países como Índia, China melhorando muito, né? Muita gente saindo do campo e indo para a cidade. A Índia é acho que é um país onde realmente nós vamos poder, o Brasil vai poder contribuir muito com o aumento da produção aqui, sem danificar o meio ambiente. Eu acho que tem muita oportunidade no Brasil de você continuar crescendo o agronegócio e a produção de alimentos que tem aumentado ao longo dos últimos anos, sem danificar o meio ambiente. Nós temos muitas áreas degradadas de pastagens, por exemplo, que você consegue transformar essa área de pastagem em área produtiva para melhorar ainda mais essa produção de alimentos. Você pega o Mato Grosso hoje, ele é o maior produtor de soja, de algodão, de milho, de boi do país, e tem condições de dobrar essa produção para os próximos anos, trabalhando muito fortemente com essa preservação ambiental, que essa consciência existe e ela é realmente um dos focos dos produtores rurais do Mato Grosso. Então, eu acho que 2023 é um ano que a gente vai continuar, a gente vem evoluindo ao longo dos últimos anos, e com essas novas tecnologias que nós estamos implantando, principalmente trabalhando, e esse é um grande desafio da empresa, e esse é o principal desafio da empresa, é conectar as máquinas dos nossos clientes lá no campo. Porque hoje nós temos uma dificuldade com a conexão rural, não tem internet nas fazendas, né? O cara, às vezes, tem uma Wi-Fi na sede da fazenda.
mas a propriedade como um todo ela não é conectada, né? Falta conexão em relação às companhias de telefonia não investem muito na área porque não tem gente, né? Ela investe onde tem gente. Agora elas começaram a entender que não tem gente, mas tem máquina. E a máquina também precisa de conexão, porque a máquina ela é inteligente. A máquina gera muita informação e essas informações, transformando em conhecimento, vai ajudar muito o produtor a preservar ainda mais o meio ambiente, a melhorar a tua produtividade, para que a gente possa entregar essa experiência extremamente importante para o nosso cliente, fazendo essa conexão das máquinas. Com as máquinas conectadas, nós vamos poder entregar um resultado e uma experiência muito melhor para os produtores rurais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E é com isso que nós estamos trabalhando a partir do dia 1º de novembro de 2022, que é o nosso ano começa em 1º de novembro. Então, nós estamos num projeto muito grande de investimento em novas tecnologias para poder contribuir com esse aumento da produtividade dos nossos clientes. Obrigado. Olha, que nós tenhamos, com certeza, esse 2023. A depender de vocês, eu tenho certeza absoluta que será incrível, de vocês e dos círculos de vocês, né? Que é isso que vocês trazem muito, essa questão de estar com pessoas que falem que têm o mesmo objetivo. Quero agradecer a presença enormemente, começando por quem eu dei o primeiro start lá, que é o Sr. Luiz. Muito obrigada, adorei. Leve um abraço aí para todos das suas cidades vizinhas, né, também, que você faz parte. Muito obrigada. Olha, pensando astrologicamente, o que vai nos influenciar para 2023 tem muito a ver com tecnologia. Então, acho que o Luiz ele está alinhado aí com as forças cósmicas, mas de uma forma mais espiritual sobre o que eu faço. Bom, tem a ver com tecnologia também, porque eu também uso a internet, né, como meio de comunicação, mas bastante sobre a espiritualidade, ela também vai crescer bastante. Eu acho que as pessoas estão se abrindo cada vez mais para isso, entendendo que realmente a solução não está né, em querer receber para si próprio. A gente está vendo que realmente a gente não está indo para muito longe com esse tipo de consciência. Então, uma frase que eu sempre uso, que eu acho muito interessante, que tem a ver com o futuro e com certeza tem a ver com 2023, que é a consciência é a nova riqueza. As pessoas entenderem que elas estarem conscientes, que elas estarem contribuindo, é o que vai trazer riqueza para todos. E a espiritualidade é uma forma da pessoa se conhecer e ter uma base, porque qual que eu acho que é um problema maior, né, das pessoas? Elas não entenderem, de fato, o que elas estão fazendo aqui. Qual que é o propósito delas aqui? E o meu trabalho como astróloga cabalística, como uma influencer espiritual, é fazer a pessoa entender que sim, ela tem um propósito. E tudo que tenta limitar ela é simplesmente um teste, um desafio que ela deve superar. E eu explico como que isso acontece. Então, 2023, eu esqueci de falar isso na minha apresentação, mas eu também eu escrevo para Harper's Bazaar, né? Então, assim, eu contribuo também com as publicações da revista, sempre trazendo um conteúdo espiritual que é sempre muito prático. Eu estou com um curso também, um curso online que se chama O Sentido da Vida, para as pessoas entenderem justamente isso, né? Porque elas estão aqui, o que elas estão fazendo aqui, qual a nossa função aqui como humanos e para onde estamos indo, qual é o objetivo final. Então, este curso é um curso que eu quero dar continuidade e estou criando outros cursos também para aumentar a consciência das pessoas e desenvolver a consciência das pessoas, porque, como eu falei, consciência é tudo e consciência é a nova riqueza e ter consciência é o que vai levar a humanidade para frente. E eu acho que uma outra coisa também, astrologicamente falando, que vai influenciar em 2023 é muito sobre networking, é muito sobre a gente conectar pessoas que estão com o mesmo propósito, fazendo coisas diferentes, mas que têm um propósito em comum, a gente conectar essas pessoas para que elas possam contribuir cada um com as suas habilidades, né, com o seu trabalho para um bem em comum. Então, assim, o networking é algo que vai estar super em voga em 2023, mais do que nunca.
né? Porque falando em termos astrológicos, aí vai ter a mudança de Plutão, assim, eu sei que vocês não vão entender agora, mas Plutão vai mudar de signo, tá? E vai para o signo de Aquário, que tem a ver com a consciência coletiva, né? Que tem a ver com minorias, tem a ver com o povo, tem a ver com como cada pessoa individualmente consegue agregar num grupo, ou seja, networking, tá? E a tecnologia vai contribuir bastante com isso, e as redes sociais também vão contribuir bastante com isso, e eu, como né, a minha função aqui é também conectar com outras pessoas. Então o que eu almejo para 2023 é continuar com os meus cursos, é ampliar, né, a minha voz, me conectando com outras pessoas que têm um objetivo em comum, trazendo essa sabedoria espiritual para as pessoas. Então, em 2023, eu pretendo falar mais, estar com mais pessoas e levar mais para frente esse meu trabalho através das mídias sociais, através do meu curso, através da minha conexão com outras pessoas. E a tecnologia. Diana, eu adorei, como eu disse, já vou seguir o Instagram. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras e, por favor, suas considerações finais. Bom, para finalizar, eu queria realmente agradecer aqui vocês terem me colocado junto com essa pessoa maravilhosa que é o Luiz, que dentro do que eu estudo, dentro do que eu passo e contribuo e passo para as pessoas, tem super a ver com o que ele faz, né? É uma pessoa que contribui muito, porque às vezes as pessoas acham que a espiritualidade é ficar na montanha meditando, e não é isso. A espiritualidade é você entender que você tem um propósito aqui, você agregar no mundo com o seu trabalho, né? Isso é muito prático, e o Luiz é uma pessoa que está fazendo isso de uma forma maravilhosa e agregando valor e conectando pessoas e contribuindo com a educação, contribuindo com uma consciência social e com a alimentação, que é extremamente importante. Então, na verdade, o Luiz ele seria um exemplo, né, de como aplicar a espiritualidade na prática, o que eu acho maravilhoso. E se cada vez mais pessoas pudessem, de fato, encontrar o seu lugar, como contribuir para o mundo, a gente vai chegar nessa paz aí que a gente tanto almeja. Então, eu queria me despedir, fazendo um convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Minha rede sociais é Dica Astral, Dica com K, _astral, onde eu sempre dou essas dicas de consciência para a gente não perder, porque lembrando que o nosso ego ele não para de trabalhar e o nosso ego sempre entra no meio querendo nos desviar. Então, a minha função de sempre trazer conteúdo nas redes sociais é você não ser pego pelo teu ego, tá? Porque o ego não para de trabalhar. Então, se você não parar de estudar, é bem provável que ele vai entrar no meio aí para te atrapalhar. Então, minha função é sempre detonar o ego, dar um chute no ego para ele sair fora aí do nosso propósito e não interferir no nosso objetivo, que é chegar na paz. Então, convido vocês a me seguirem nas redes sociais e espero vê-los em breve e contribuindo mais ainda. Bom, gostei muito da apresentação da Diana. Eu acho que essa visão da espiritualidade, evolução espiritual, casando, né, com essa disponibilidade ou produção de alimentos, né, para poder ter paz no mundo, você ter uma evolução espiritual, ao mesmo tempo investindo em educação e produção de alimentos, né? E a humanidade, o que a Diana disse é muito importante, que a humanidade precisa se conscientizar disso, né? Essa evolução espiritual é extremamente importante, né? Precisamos fazer com que a humanidade se una realmente para seguirmos plantando e colhendo, não é só colhendo a vida que nasce na Terra, mas promovendo também essa evolução espiritual, né? Porque não é só o alimento que mata a fome, né? Essa evolução espiritual é extremamente importante para o progresso e desenvolvimento. Isso aí vai nos dar um alicerce para a construção de um mundo muito mais justo e igualitário para todos, no qual a paz, sim, é algo possível. E a nossa nova visão para 2030, que nós acabamos de lançar agora na empresa, está muito alinhado com isso que a Diana falou, que é a tecnologia, onde a nossa visão 2030 é cultivar um legado para conectar e transformar vidas. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez, Diana, Luiz. Foi incrível, que bate-papo super gostoso, que eu adorei conhecer ambos. Eu vou levar para a minha vida aqui. Espero que você também. Um prazer estar com vocês, né, que é fundamental para que a gente tenha essa conexão. Ninguém fica para trás. E aqui nós trazemos sempre o Festival Conhecendo os ODS. Até mais.